Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês acompanham hoje, o Passagem de Plantão. Pessoal, antes que eu me esqueça, curte, comenta, compartilha, segue a gente, multiplica essas informações, porque vai ser maravilhoso o bate-papo de hoje. Inscreva-se no canal! Oi, tá vendo? É por isso que eu gosto da direção. Eles me cobram na cara dura ao vivo a hora que precisar. Mas é bom, o filho tem que aprender a ser obediente. Isso mesmo. Dai, prazer imenso tê-la aqui, pessoal. Dai, uma enfermeira, trabalhou comigo, tive o prazer de passar pelos dois ambientes. Primeiro, de colega de trabalho, depois de paciente. Confesso que eu sofri pra caramba, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Não acredito. Dai, que bom te ver, bom falar contigo. Fico muito feliz com a sua presença aqui, minha querida. Prazer enorme estar aqui com você. E vai ser uma conversa assim, vai ser um bate-papo legal. interessante. E pra começar, do jeito que a gente sempre inicia, por que enfermagem, Dai? Conta pra gente. Ai, Pode? Ó, enfermagem. respirou fundo, é porque tem história. Sempre tem uma história por trás, né? Na verdade, eu queria fazer odonto. Que loucura. Aí não passei, né? Ainda bem. Ainda bem. Porque eu acho Virou que essa enfermeira. enfermeiro a gente é predestinado para aquilo. É, na verdade, eu costumo falar que a profissão que escolhe a gente, né? Exatamente. E vou te falar uma coisa. Se eu desencarnar lá em cima, eu quero ser enfermeira também. Ah, vai ser, pode ter certeza. Tem aquele filme lá, aquele filme de contava a história espírita lá do cara que morre sei, e tal. sei. Nosso Lar, eu acho. Nosso Lar. Eu lembro de um médico que trabalhava com a gente na UTI. E ele é um médico, aliás. Exatamente. Ele falava, nossa, médico não tem paz. Já é médico quando vive, depois que morre vira médico de novo. E eu quero virar enfermeira porque é o que eu amo fazer. É a profissão da minha vida, então... Que bacana. E por que você foi parar na enfermagem? Conta pra gente essa trajetória aí. Então, aí eu queria fazer odonto, não deu certo. Falei, eu preciso estudar, quero fazer alguma coisa. E aí, mais próximo de odonto, da saúde, era enfermagem. Falei, vou entrar nesse curso, vou ver o que vai dar. Entrei. Quando eu fui pro primeiro estágio, aí... Que viu o que era a realidade. Aí eu me apaixonei. Aí tudo eu queria fazer primeiro, porque eu queria botar a mão na massa. E aí a gente só vai se apaixonando, porque a enfermagem, ela tem um leque para muitas áreas. Gigantesco. Para muitas áreas. Verdade. Primeiro eu fui pro pronto-socorro, fui enfermeira da emergência por 2 anos. E aí depois fui pra clínica médica, que aí te abre os olhos, porque você aprende muita possibilidade. Médica. E ali eu descobri uma coisa que a gente só aprende na prática. E aí, quando eu entrei na clínica médica, eu conheci um mundo que eu não conhecia e que aí eu falei, não, é isso que eu quero, porque eu gosto de deixar o feio bonito. E aí eu comecei essa estrada aí. Isso foi que ano, mais ou menos? Em 2010. Por aí. Já se falava muito de estomaterapia nessa época, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Que coisa, né? Esse dia a gente conversou sobre isso aqui, realmente assim, já tem alguns anos, algumas teorias de mais de 20 anos, assim, que veio pra cá. Muitos Só anos. que não era divulgado. Não sabe? Enfermeiro de curativo. Mas como assim? Não era divulgado. Ainda precisa caminhar muito, né, para ter esses especialistas dentro das instituições. Tem muitas instituições que têm, mas ainda tem carência desse profissional. Sim. E aí eu me apaixonei, né? Por feridas, estomias, a parte da incontinência, mas o que eu mais gosto é feridas e estomias, que é onde eu tenho um grande volume de atendimento. Sim, né? sim. Então, eu sou apaixonada. Para falar disso, é paixão pura. E essa sua trajetória fala muito da questão da resiliência, da superação e etc. E como que você... Já a gente vai tocar nesse ponto da ostomia, que eu acho que isso é fantástico. Acho que esse é um tema que a gente tem que divulgar cada vez mais, porque tem possibilidades de evitar complicações e colocar uma enfermeira na ponta. Uma enfermeira que sabe realmente o que está fazendo do ponto de vista de feridas, né? Mas você tem 2 filhinhos, né? Eu tenho a Elo, tá aqui, ó, tatuado. Maravilha. 2Hs, Elo e Heitor, de 12 anos, e o Heitor de 7. É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. E que você me viu grávida, né? Isso que me deixa mais preocupado, porque agora tá explicado o porquê dessa barba branca, né? Tô ficando velho. Eu vi a foto dos dois e falei, gente, não acredito nisso. Olha só como o tempo passa assim. E a menina, minha cara, né? Viu minha cópia. Xerox, total. Ô, Dai, e como que você concilia a sua rotina de hoje? Porque hoje você tem uma rotina tremendamente absurda. Plantão em dobro, Em dobro, porque
presença dos filhos, manter com a família, preocupação com os pacientes, porque você não deixa seu trabalho em casa. Não. Você, com certeza você volta pensando no que você vai ter que fazer no dia seguinte, Sim, estratégias para... Porque é você ali resolvendo isso. Sim. E como que é essa rotina? Fala um pouquinho da loucura dos enfermeiros. Conta pra gente qual que é a sua rotina hoje, Dai. Segunda a sexta, vamos lá. Hoje minha rotina é de segunda a sexta, das 7 às 5 da tarde. E é aquela loucura, né? Assim que eu entro no hospital, já começa a demanda de chamados, de avaliações, atendimento pelo hospital todo. No ambulatório, eu tenho 2 dias na semana que eu faço só ambulatório, na oncologia. Se tivesse 3, teria 3 dias lotados também. 4 dias lotados. Na verdade, eu tenho um terceiro dia, mas que é para os pacientes de cirurgia cardíaca. Que não é oficial, né? Mas tá ali. Que tá ali, que a gente faz o pós-operatório desses pacientes. Ah, mas eu vou falar pra você uma visão de fora, que eu acho que eu vou te deixar um pouquinho chateada agora, ou irritada, pode ficar, não tem problema, eu gosto de ver emoção aqui. Ah, mas cirurgia cardíaca, só o cortezinho no torácico, tem nada. O que vai ter? No máximo um dreninho, talvez nem um dreninho. O que Não, conta pra gente? Não. A gente pode ter as complicações. Na verdade, eles vêm pro pós-operatório pra gente verificar, fazer uma avaliação dessas feridas, pra ver se tá tudo em ordem, né? Se não tem infecção, se não tem um exudato saindo dali, não só da parte do externo, quanto da safanectomia também que é feita, né? E é onde geralmente, às vezes complica um pouco mais, tem um processo maior ali inflamatório e a gente acaba tendo que intervir em algumas vezes. Então, a gente precisa avaliar. Então, por isso que na alta é importante todas as orientações, todos os cuidados com essa ferida para que a gente não tenha uma complicação pós aí. Entendi. Voltando à sua rotina que eu te cortei. Aí é isso. Aí, então, de segunda a sexta, avaliação pelo hospital todo. De segunda e quinta, avaliação, agenda no ambulatório, né? Então, eu atendo de tudo no ambulatório, desde de uma ferida operatória, quanto às deiscências, ostomias, os retornos pós-cirúrgicos, a gente faz esse tipo de atendimento com os pacientes. Maravilha. E tem pacientes que você tem frequência de atendimento? Sim, tem. Aquele sim, que vai sempre, você sabe que sempre vai passar um período, depois vai voltar, etc. Não porque... não por conta da ineficácia do tratamento, mas porque a condição dele vai exigir que seja algo mais ou menos permanente ali. Sim, porque a maioria dos meus pacientes são oncológicos. Ah, que legal. Vamos falar sobre isso. Então, os pacientes oncológicos demandam uma atenção maior. Por exemplo, aquele paciente que está em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, por exemplo, ele vai desenvolver uma radiodermite, por exemplo. Conta pra gente, o que é isso, radiodermite? É aquela agressão sofrida pela radiação. E é qualquer parte do corpo ou onde está só tendo onde que tá no raio local ali, onde ele vai ser submetido. Por exemplo, cabeça e pescoço, né? Então, o paciente tem aí a aplicação da radioterapia naquela localização e aí aquela localização, dependendo da quantidade de sessões, e se o paciente não fizer os cuidados, não é só pela quantidade de sessões, mas pelos cuidados que ele vai fazer ali com aquela pele, aquela pele acaba sendo lesionada fazendo uma radiodermite, que ela tem vários graus, desde o grau 1 até o grau 4. E isso arde, isso queima, né? Sim, é como se fosse uma queimadura. Então, aí a gente vai fazer a avaliação, né? Eu faço a avaliação para ver qual o grau que está essa radiodermite, para que a gente possa direcionar o melhor tratamento para esse paciente. Aí, esse paciente geralmente tem uma frequência maior. Então, quando está num grau de 3 para 4, eu acabo tendo que atender esse paciente diariamente, principalmente por causa da algia, né? Por causa da dor desse paciente. Sim, dói bastante. E o tratamento que a gente utiliza, que é um adjuvante, que é a laser terapia, auxilia muito nessa analgesia para o paciente. Eu tenho visto isso, agora não estando mais na assistência, mas agora que eu tenho acompanhado um pouquinho, trazendo algumas pessoas que têm esse contexto, esse negócio do laser tá cada vez expandindo mais, né, Dai? Ele veio para ajudar. Em 2021 eu fiz o curso para me habilitar, né? Tem que ser habilitado para mexer naquele aparelho? Tem que se habilitar para fazer a aplicação, porque tem toda uma dosometria que você vai aplicar no paciente. Não é simplesmente pegar o aparelho, ligar ali, apertar o botão e sair dando luz para o paciente. Luz é vida, realmente, mas não de qualquer jeito. E o que ele faz quando... Qual que é a função do laser ali? Como que descobriram isso? Sabe dizer pra gente? Ele tem a função de ajudar na cicatrização, na analgesia e no processo inflamatório. Então é um kit completo. Fantástico, é o kit
completo e vem como um adjuvante, né? Não é que o laser vai resolver por si só vai resolver, isso, né? mas ele ajuda demais. E principalmente nesse paciente que tem essas lesões por radiodermite, é sensacional. Ou paciente, por exemplo, que tem uma DAI. Não sou eu a DAI. Explica pra gente qual seria essa DAI. É a dermatite associada à incontinência, né? Que é muito comum que é também, muito né, comum, pacientes? principalmente nas unidades de terapia intensiva, onde os pacientes às vezes acabam tendo focos de diarreia, né? Às vezes por conta da dieta ou por conta de um antibiótico, e aí eles acabam tendo diarreia, muitos episódios com muita frequência, acaba desenvolvendo aí uma dermatite associada à incontinência. E aí eu sou chamada para que esse paciente sofra menos, porque dói bastante, né? Imagino. É uma assadura bem acentuada. Eu imagino, ainda mais na posição debilitada que eles ficam. Sim, sim. E uma dúvida, quanto tempo demora mais ou menos um tratamento com o laser? Eu costumo falar para o paciente que eu não dou um tempo, porque cada paciente, eu tenho que tratar cada paciente individualmente. Eu tenho paciente que responde com 4, 5 sessões. Eu tenho paciente que vai precisar de mais sessões. No caso, por exemplo, da radiodermite. Então, depende de muitas coisas. Depende das comorbidades que esse paciente tem. Depende da disponibilidade desse paciente vir até o local. Porque, às vezes, é difícil. Esse paciente, às vezes, mora na Grande São Paulo, mas muito longe. Às vezes, até em outra cidade. Sim. Né? Então, às vezes, eles têm dificuldade de vir. Então, eu não gosto de falar para o paciente, olha, em uma semana eu resolvo isso, porque depende. Se é um paciente diabético, né? Se é um paciente nutrido ou não. Principalmente, a nutrição tem muito a ver com a cicatrização. Se a gente pega um paciente desnutrido, a cicatrização está muito comprometida. Então, a alimentação é todo um complexo, né? Não dá para tocar de um lado só. Eu falo para o paciente que quando ele está lá dentro, não adianta eu só dar remédio e cuidar. Se ele não se alimentar adequadamente, né, fica difícil, porque 50%, até mais de 50% a alimentação está envolvida, que é a energia que está dando para o corpo dele, né? Então ele precisa comer muito bem, ele precisa de muita proteína para ajudar a cicatrizar. Maravilha, você tá ouvindo, né, Joe? Então você pode continuar comendo como você come hoje quando você tiver uma lesãozinha, tá? E com certeza você não vai ficar desnutrido. Não é fácil. Comer proteína é difícil, porque se a gente fizer o cálculo, por exemplo, eu tenho que comer em média umas 160 gramas de proteína. Eu não consigo comer tudo isso. Não dá. Não dá, é difícil. Eu quando tava numa vibe bem mais carnívora, chegava perto ali. Ficava morrendo umas 3 horas depois, mas chegava perto. Então, gente, é muito muita difícil, comida. É muita comida. É muita proteína pra você comer. Exatamente. No dia, né? Exatamente. É difícil, não é fácil. Dai, vamos falar de um ponto bem importante agora, que está relacionado direto com o que você faz, porque você tem uma função muito específica, muito bem consolidada há quantos anos? 16 anos? 16 anos. 16 anos, à frente de um serviço muito importante que gera benefício tanto para o paciente quanto para a instituição. Sim, né? sim. Que é a parte do curativo. Você vai cuidar ali para que aquilo ali não piore. Não piorando, não vai gerar malefício para o paciente, não gera custo para a unidade. Falando disso, o que a gente tem que ter em mente? Prevenção é o melhor caminho. Mas sempre, isso é maravilhoso. Porque se eu faço uma boa prevenção, Não meu custo vai ser menor, né? Do que eu ter que tratar uma ferida. Então, já começa daí. Então, na instituição que eu trabalho, a gente tem lá, quando a gente vem os colaboradores novos, a gente tem a integração. Então, nessa integração, eu tenho uma aula onde a gente vai falar só de prevenção de feridas, né? De prevenção de lesão por pressão. Então, a gente tem que plantar essa sementinha na cabeça das pessoas para que elas façam uma boa prevenção. E eu sempre falo, gente, aquela hora que você vai fazer uma medicação, aproveita, já muda o paciente de decúbito. Exatamente. Mudar de decúbito é muito mais fácil que fazer curativo. Pois é, às vezes não, muitas vezes, aliás, eu fico de 2h30 a 3 horas em um paciente, porque ele tem múltiplas lesões. Que poderiam ser evitadas. A gente recebe alguns pacientes já com muitas lesões, né, de fora, que vêm de casa de repouso, ou de casa mesmo. Porque o manejo é difícil, né, com o paciente acamado. E muitas vezes é o idoso cuidando do idoso.
Exatamente. Né? E aí o idoso, cuidando do idoso, ele não consegue fazer uma mudança de decúbito efetiva. Mas eu falo muito isso para a equipe. Se a gente fizer uma boa prevenção, o paciente não precisa sair daqui com lesão por pressão e a instituição, de vez de usar esse dinheiro para tratamento, a gente consegue usar esse Outras dinheiro coisas. para treinamentos, né? Para investir na gente ali dentro. Tem algumas As tecnologias. Tem algumas operadoras que estão glosando. Não sei se continua ainda. Sim. Deu úlcera por pressão, nós não vamos pagar. Porque é algo totalmente evitável. Totalmente. Então, Exatamente não vamos isso a pagar. E palavra. não tá errado, tá certo. Não tá errado. Não tá errado. Tá certo. É uma forma de fazer o certo acontecer na ponta de lá. Sim. E aí a gente puxa um outro gancho chamado liderança e manutenção de equipes. Você não tem uma equipe... Seria o melhor dos mundos. Se tivesse uma equipe sua, a equipe decorativa. Sim. Um grupo ali, um time treinado, avaliado, pronto para atender às suas diretrizes. Esse time seu é o hospital inteiro. Que é o que você... Quando tem alguma coisa no setor, você vai, você determina, você faz a pressão de enfermagem, orienta e dá suporte. Hoje, como que funciona? Hoje eu sou lá a enfermeira do grupo de PL, então eu faço as avaliações, só que a gente tem enfermeiros referências. Legal. Né? Então, esses enfermeiros referências, a gente tentou deixar um por cada andar, né? E por plantão, para que eles possam auxiliar a equipe, justamente para isso. Mas... independente das referências, a gente conseguiu treinar muito bem os enfermeiros e a gente faz isso continuamente. Tem que ser contínua a educação, né, desses profissionais. E hoje foi bem interessante porque uma enfermeira me ligou falando de um paciente que a gente tinha avaliado junto. E ela falou, poxa, ele tem 2 lesões aqui, uma está quase epitelizada, mas a outra parou. E eu falei, e aí? Jogou pra ela a responsabilidade. Não que você já tava mastigado se precisasse, mas você queria estimular então, isso assim, nela. Ela me deu a resposta que eu queria ouvir. Eu fiquei super feliz. Depois eu mandei uma mensagem pra ela com palminhas, falando, é isso mesmo, tá? A sua conduta tá certa, porque era exatamente isso que eu faria. Que bacana. Então, eu tô conseguindo, aos poucos, passar esse... porque eu não posso reter o conhecimento em mim, né? Então, passar esse conhecimento e... Então, por exemplo, estágio 1, estágio 2, eles já sabem o que eles têm que fazer. Quando eles não conseguem, aí eles me chamam. Falam, não tô conseguindo, essa lesão tá estacionada, o que eu faço aqui? Então, eu já percebi que eles conseguem andar sozinhos em relação às feridas. Pelo menos algumas, né? E você tem, de vez em quando, assim, alguma barreira de entrada daquele profissional? Por exemplo, vamos citar um caso, assim, não sei se já aconteceu, algum enfermeiro do noturno que você deixa a prescrição pronta, o enfermeiro chega e muda tudo que você colocou. Então, tem, claro que tem. Isso não acontece mais, né? Menos, mas já aconteceu, mas acontece menos. E quando acontece, eu chamo para conversar, para entender qual foi o raciocínio, o porquê. Já aconteceu, por exemplo, de eu passar a tarde, dar uma conduta, fazer o curativo, e a colega ir lá à noite, abrir o curativo e fazer totalmente diferente. O curativo nem teria que ser aberto aquele dia, né? E eu deixei escrito no curativo, né? Porque eu coloco lá a data, o meu nome, para saber que foi eu que fiz. E mesmo assim mexeu. E que tudo bem. Só que aí eu fui lá entender o porquê. E aí a gente conversou, se entendemos... E ela entendeu que se eu fiz, ela tem total direito de discordar comigo. Uhum. Só que antes dela mexer, respeitosamente, achei que ela poderia ter me ligado, mandado uma mensagem. Olha, estou pensando... né, como muitos fazem. Mas assim, são poucos casos hoje em dia, até porque eu tô na instituição há 16 anos. Todo mundo me conhece. Então, essa comunicação fica mais fácil. Isso é bom. Né? E não só a equipe de enfermagem, como equipe médica, as equipes cirúrgicas. Eu tenho muita autonomia. Esse é um ponto importantíssimo, a autonomia do enfermeiro. Sim. Que não foi não é a realidade de todo mundo. Não é, de jeito nenhum. Mas assim, eu sempre trago essa responsabilidade pra mim. Eu sempre tive um perfil, hoje eu entendo que eu poderia ter agido diferente em muitas outras situações, que você acaba sendo ignorante, um pouco arrogante, etc. Mas eu sempre tive um perfil muito ali.
Ó, precisa ligar a máquina de diálise e o pessoal fez um treinamento. Aí, vamos lá, vambora. Ó, vamos. Doutor, de ir pra cima. Mas era meu perfil. Sim. Né? Meio Cada cara um vai de ter um pau, perfil. meio de ir conversar, meio de falar. Doutor, eu acho que é isso. Por que que você não colocou? Eu sou assim Eu quero também. entender. Me explica, que eu não sei. Eu tô pensando que é isso, meu raciocínio... Não, Lincoln, é isso mesmo, tá certo. Às vezes até por ter aquele impacto de não ter costume de receber uma demanda dessa de um enfermeiro, ou enfermeiro ali meio que no confronto de partes técnicas, entendeu? Respeitando, obviamente, cada um o seu espaço, mas são perfis. E eu acredito que falta muito isso na enfermagem, porque sim. conhecimento nós temos, inteligência, possibilidades, propriedades, ferramentas, tudo nós temos. Sim. Eu acho que falta chegar lá e tomar o nosso lugar. Sim. Porque, fiz o curativo. Não, doutor, eu vou trocar porque tá errado. Não é assim que tem que fazer e por causa disso. Então faz você, então, pode fazer então. Entendeu? Sim. E a partir do momento que você se impõe com respeito, com propriedade. Você consegue tudo, Lincoln. Consegue tudo. Acabou. Consegue tudo. E assim, é aquilo que eu te falei. As equipes, elas me respeitam muito e confiam muito nas minhas sugestões. Olha, eu acho que não vai dar certo, ou vai. E se fizer assim, o que o senhor acha, doutor? Exato. Entendeu? Então, assim, os médicos me chamam para entrar nos procedimentos cirúrgicos. Isso é... Eu lembrei de uma coisa agora. Um dos últimos hospitais que eu trabalhei, que foi o Santa Paula, tinha uma enfermeira que também era estoma. E ela é igual você. Eu acho que é o perfil desse profissional enfermeiro de estomoterapia, que todos que eu conheço têm esse perfil. Mais arrojado, mais de ir, de chegar, de fazer, de pôr a mão e de mostrar e tal. Tinha uma paciente que tinha sido queimada. Todos os graus possíveis, mais de 80% do corpo. E ela ia dia sim, dia não pro centro cirúrgico. Já tive. O cirurgião não saía do leito enquanto ela não chegava para ir com ele. Ele dispensava o assistente. Não, quero enfermeira aqui comigo. Né? E isso é muito bom de ver. E não é os seus 16 anos que deixou, tá muito tempo de casa. Não é isso. É a minha expertise. O que é a sua expertise e outra. Quanto que você não procura de conhecimento? Sim. Atualização. Quanto você lança um dispositivo novo, você já tá sabendo. Sim, a gente estuda o tempo todo. Mas é isso. Quem tá na área da saúde tem que estudar o tempo. Não vai parar. Quem entra nessa área tem que entender que não vai parar de estudar nunca. Mas nunca vai parar de estudar. Não vai. Porque todo ano passa, tem um guideline novo de alguma coisa. Tem. Os guidelines sempre estão sendo atualizados. Vai sair uma nova versão aí para prevenção de lesão por pressão. Já mudou algo que a gente acha que não tem como mudar, mas mês de março, abril já sai a novo guideline. Então, é isso que eu acho que falta. A gente tem todo esse combo, né, de adjuvantes aí no contexto do trabalho. Mas pro enfermeiro, eu acho que falta esse dinamismo de ter o conhecimento, ter a propriedade de saber que ele pode discutir com conhecimento. E eu escuto de médico falar assim, eu não sei nada de curativo. Eu falei, então, eu não sei nada de cirurgia, não sei operar. Vamos juntar o que a gente sabe, acabou? É exatamente isso. Então, assim, igual você citou a plástica, né? Eu não tenho só isso com a plástica, eu tenho isso com a cirurgia vascular, eu tenho isso com a cirurgia oncológica, eu tenho isso com a neurocirurgia. Isso é sensacional. E quando o profissional médico, ele chama o enfermeiro para participar, isso foi interessante, eu vi essa mudança de paradigma quando eu fui trabalhar no Paulistano, que aí chegava na UTI e tinha o Joe, posso falar nomes aqui? O advogado tá em dia, né? Beleza. Tinha o doutor Israel. Figuraça! Eu não sei se esse coração é bonzinho. Não, é bonzinho, adorava Israel. Quando a gente chegou, em 2010, 2011, e foi uma turma grande que entrou, né? Cara, o terror era tão grande. O tempo bom. Nossa, maravilhoso. Era o Zé e o doutor Zé Fernando do lado. Zé Fernando e Israel, era ótimo. E o Zé Fernando é uma mãe, né? Uma Madre Teresa pra todo mundo. E qual que era a dinâmica? O diretor médico de lá, ele era do Einstein. Quem era, o doutor Danilo Noritomi. Lembro do doutor Danilo. Então, ele instituiu lá a visita multi. Que acontece até hoje, tá? E era o mesmo perfil do Einstein. Que o enfermeiro era dono do paciente, o enfermeiro passava. A gente faz muita coisa, muita coisa. Só que não fala, não expressa, não escreve. Exatamente, mas que um exemplo Einstein faz. Sim. Eu atendo uma paciente, só te cortando porque foi importante Pode falar, isso. Eu atendo uma paciente que ela só ia no Einstein.
E eu comecei a atender ela particular. E por motivos particulares dela, eu ofereci, verifiquei lá se ela teria atendimento via ambulatório. Ela tem atendimento, começou a ir no nosso ambulatório. Ela falou assim, eu estou admirada com o Hospital Paulistano, porque não deixa Desejar nada. a desejar nada Exatamente. em relação ao outro Exatamente. hospital. Então eu fiquei super feliz, porque, cara, de verdade, é a minha casa. Eu estou lá há 16 anos. Isso é muito gostoso de se falar, Sabe? Eu né? tenho orgulho de falar disso, porque é a casa que me acolheu e que eu tô lá e que tenho o maior orgulho de trabalhar lá. Isso é muito legal, é muito gostoso, muito prazeroso. E aí, voltando ao contexto, o pessoal tinha tanto pavor de ficar... Porque quem entrava ali no período de experiência e vendo a rotina, sim. ficava do lado do Zé Fernando. Porque ele era tranquilo. E não ficava do lado do Israel. Mas, gente, o Israel... Não, sensacional. Cara, sensacional. Eu converso com ele até hoje, né? E o que acontece? Qual que era o medo? Qual que era o... Não, é um médico. Não, ele vai pedir, ele vai cobrar na visita, ele é inferno. Cara, beleza, vamos lá ver qual é que é. E aí, então, essa visita multi. E o pessoal tremia de falar o diagnóstico do paciente. E não, ele corrigia. E não. E por que é isso? Por que eu tô dando esse antibiótico? Muito, e por que eu tô fazendo muito. isso? E eu falei, cara, o cara é um professor, eu vou sair daqui sabendo pra cacete. Não tem como. Você sabe que no começo é que a gente tem aquela coisa de julgar. Exato. Que não tem como, é do ser humano. É inerente ao ser humano, exatamente. Então também, quando eu cheguei lá, que eu vi Israel, eu falei, vai ser difícil vai ser aqui legal. a comunicação. Cara, foi totalmente ao contrário. Tranquilo. E quando começou a ter as coisas, que aparecia algum caso, Ele chamava. ele me chamava. Manda chamar. E conversava comigo e discutia. Exatamente. Teve caso dele me chamar pra dar notícia pra família de casos. Junto. É sensacional. Aprendi. Olha, eu tive uma evolução técnica ali, assistencial, no período que eu trabalhei ali, por conta dessa dinâmica, desse estímulo. Cara, você tá com um paciente 6 horas, 12 horas, você não vai conseguir falar um diagnóstico. Você não vai conseguir falar por que ele tá tomando uma vanco. Puta que pariu. Coisa que o enfermeiro já fazia. Só que a gente não tinha a postura de expressar, verbalizar e mostrar que estávamos fazendo, né? Sim. Então, e isso eu acho que é algo que ainda falta. Pela conversa, pela troca que eu tenho com alguns colegas aqui, e isso tem que partir do enfermeiro. Né? O médico tem que estimular isso na gente. Não só do enfermeiro, é da pessoa, exato, né, Lincoln? A pessoa, exato. aquilo que você falou, a pessoa tem que saber se impor. Exato. E tem pessoas que a gente, infelizmente, sabe que não é assim. E depois que você consegue se impor com responsabilidade, com competência, com técnica... E respeito... Acabou. Você ganhou o profissional. Acabou. É você. É você. Né? E isso é tão importante, foi tão validado na minha vida, porque tinha dia que nos últimos hospitais que eu trabalhei agora, eu tá em outro setor de médico, sair da sala de emergência e lá onde eu estava, Lincoln, vamos comigo pra sala de emergência, senão a coisa não vai sair de lá hoje. Pois é. Você fica até meio chateado quanto do colega que tá lá, né? Mas vamos lá, né? Eu preciso. Vamos lá. Isso é muito legal. Sim, isso é muito bom. É claro que é uma construção, né? Sim. Eu comecei a trabalhar de anos. Você não começa isso do dia pra noite, né? E hoje eu realmente eu faço uma introspecção de como o Lincoln era. Eu acho que eu poderia ter sido melhor. Mas assim, não dá pra gente julgar porque é uma coisa de evolução. Né? Então isso, as coisas acontecem. A maturidade vai vindo gradativamente. Que vem com uma maturidade pessoal. Exatamente. Eu também penso a mesma coisa. Às vezes eu paro e penso, falo, nossa, eu podia ter feito assim. Mas naquele contexto era isso que eu achava. Que eu sabia. Exato. Né? Então, não é fácil isso, mas com o tempo a gente vai... Às vezes eu vejo as pessoas que vêm entrando, eu falo, vamos lá, pego na mão. Porque assim, não sei se você lembra, eu sou aquela enfermeira brava. Mas só por fora, porque por dentro, como diz doce. A Priscila, você fala que não vai fazer, mas no final das contas você faz. Faz, sim. Mas eu sou daquela que pego na mão e falo, vem cá que eu vou te ensinar. E é isso que as pessoas precisam, porque eu fui pega pela mão, porque eu não sabia. Sim, diversas vezes. Quando eu entrei, quando eu comecei, eu não fiz técnico, não fiz auxiliar, simplesmente fui com a cara e a coragem e falei, quero ser enfermeira. Então foi difícil conseguir o primeiro emprego, porque ninguém quer te dar oportunidade. E eu falava, como que eu vou aprender, como que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? E eu consegui essa oportunidade e me pegaram pela mão. Então, e me colocaram numa sala de emergência. Então, imagina, né? Essa loucura. Meu primeiro plantão, quase que eu que paro. Porque foi tenso, mas foi a melhor coisa. Porque assim, me pegaram pela mão e falou, vem cá que a gente vai te ensinar. E eu aprendi, sou grata até hoje, porque pegaram na minha mão. Então, quando eu pego as pessoas novas que entram, que eu vejo... Retribuir. Eu só preciso que a pessoa
me Você já- mostre que tem a boa vontade, Sim, né? tem Que que ter, quer, exatamente. aquilo. E aí a gente vai junto. Muitas pessoas eu Sensacional. peguei pela mão. Muitas Sensacional. Dai, tem uma frase sua aqui que eu fiz questão de pedir pro Joe colocar. Mentira, o Joe que escolheu, né, Joe? Eu falei, parabéns, que essa é uma das coisas que eu queria colocar. Em enfermagem, não basta cuidar, tem que amar. Isso é muito profundo. Sim, porque a gente tem que amar o que a gente faz, amar cuidar das pessoas, né? Eu gosto de... Eu amo cuidar das pessoas como eu cuidasse da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, do meu marido. Então, eu quero dar cuidado que eu presto. Você passou por isso. Sim, Comigo. Fui seu paciente. Pois é. Então, assim, eu tenho muito cuidado, eu tenho muito amor. São pacientes que eu acabo levando como amigo para a vida. Alguns deles já partiram. Você teve caso recente disso? Já conta pra gente, Dai. Eu sei que mexe um pouquinho, mas isso é interessante para que as pessoas vejam o quanto a enfermagem se doa ali para esse contexto, não só na parte técnica, na parte emocional também. A gente absorve tudo isso. Absorve porque, assim, às vezes fala assim, você tá ali todo dia, tá acostumado a ver as pessoas morrerem. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem aqueles pacientes que vão passar pelo nosso cuidado muito rápido e tem aqueles pacientes que ficam por um tempo prolongado. E esses pacientes que ficam por um tempo prolongado deixam marcas na gente, né? Então, não é fácil. A despedida, porque eu acompanho o processo desde o comecinho até o final. Já teve pacientes de eu estar ali no momento, de segurar na mão dentro da UTI, Ficar junto ali. porque o filho não conseguiu chegar. E ele me ligou e pediu para eu ficar ali com a mãe dele. Foi bem... Olha o nível de confiança, de relacionamento, Sim, né? o relacionamento que a gente cria, não só com o paciente, mas com os familiares daquele paciente, né? E aí eu fiquei ali, 20 minutos depois ele chegou e eu tava ali junto, falei pra ele que eu não deixei ela sozinha. Aí eu fiquei mesmo, de verdade, sabe? O que eu prezo é o não sofrimento desses pacientes. Então eu fico ali, quando é possível, né? Segurando na mão. E a carga emocional é bem pesada. Eu sei. É bem pesada. Tanto que eu quebrei a perna uma vez por causa disso. Sério? Eu saí tão abalada... Por causa de desses casos. Por causa de um desses casos. No meio da pandemia, 29 de setembro, não esqueço nunca mais. E eu tava abalada emocionalmente, tava triste, porque era uma paciente super querida do ambulatório e eu acompanhei todo o processo. Então, eu vi ela entrar de um jeito e partir de uma outra forma. E foi bem triste. E eu saí tão desorientada do trabalho que eu fui para casa e aí... acabei sofrendo um acidente doméstico dentro de casa que eu quebrei o joelho. Mas porque eu tava tão fora, sabe? O meu foco, a minha atenção, sei lá onde tava, pra te falar a verdade. Que eu acabei caindo e quebrei o joelho. Fiquei 5 meses afastada. Nossa. Mas porque eu tava emocionalmente abalada. E isso é uma coisa importante pra se falar, né? Porque o emocional do profissional de saúde, agora é lei, né? Tem que ser cuidado. Tem que ser cuidado. E Tem que, não, ser cuidado. e que não é algo que deveria virar lei para que todos entendessem, né? Sim, porque pra gente cuidar de alguém, Tem que estar bem. a gente tem que estar bem. Tá bem. Não só emocionalmente, fisicamente, né? Então, eu consigo extravasar isso fazendo o quê? Academia. Vou pra academia. Mas não tem... Não 3 vezes por semana. Não tem válvula de escape melhor que essa, Sim, daí, é verdade. E ali é onde eu deixo tudo que eu carreguei durante o dia dentro do hospital. Então, 3 vezes por semana é sagrado. Quando eu consigo ir mais... é lucro, mas 3 vezes na semana eu tô ali fielmente pra me desestressar. E você consegue manter a rotina diária certinha? Consigo. Com tudo que você tem que fazer com as crianças em casa? Consigo, porque sabe o que acontece? Depois eu vou tirar uma foto e vou mandar pra você. Eu acho que eu devo ter no celular, depois eu te mostro. Chega de sexta-feira, que é o dia que eu saio mais cedo, eu passo na escola, pego as crianças, elas vão comigo, ficam lá sentadinho. Eu falo, não vou deixar de fazer. Descansa aqui enquanto eu vou ali. Enquanto eu tô treinando, eles estão lá sentados, me aguardando. Claro que estão no celular, né? Lógico. Mas estão lá me aguardando, sentadinho. Eu não deixo de fazer. Não deixo mais de fazer. Comecei essa rotina em julho do ano passado também, porque começou sobrepeso, aquela coisa toda. A gente esquece de cuidar da gente. Exatamente. Eu tava esquecendo de cuidar de mim. Eu estava adoecendo. E eu falei, não, chega. Agora eu acompanho com o médico bonitinho, com a endócrino. E 3 vezes por semana é sagrado. Quando eu não vou,
o corpo pede, e aí eu tenho que fazer alguma coisa na academia do prédio. E ir, porque não dá. Fiquei 15 dias de férias. Quando voltei, falei, oh, meu Deus, por que eu não fiz uma caminhada? Mas tudo bem, deu tudo certo, já peguei o ritmo de novo. Olha, foi pior do que quando comecei. Que bacana. Dai, quando o Joe quer fazer uma pergunta. Faça, Joe, meu querido. Assim, queria saber assim, da Dai, pra pessoa o enfermeiro que ele quer entrar nessa área de estomaterapia. Nossa, excelente pergunta. Quais conhecimentos é necessário pra ele poder entrar? Tem algum que, precisa fazer isso aqui ou não? É só ir na cara e coragem? Você começou na cara e coragem, né? Na tua época. Não, na verdade foi assim. Eu já tinha feito pós em urgência e emergência. E aí, quando eu fui pro grupo de pele, eu fui convidada pro grupo de pele, na verdade, por uma gerente que eu tenho muita gratidão, que foi a Márcia Figueiredo. Conheço. Você chegou a conhecer Márcia Figueiredo, né? Excelente pessoa, Isso. excelente profissional. E aí ela me convidou porque passaram para ela que eu tinha muitos cuidados com as feridas, que eu ia bem, que eu levava bem as feridas. E aí ela me fez a proposta de cuidar do grupo de pele integralmente e eu aceitei o desafio. E aí eu fui fazer dermatologia, porque na época só tinha estomoterapia em Taubaté, que era muito longe, eu não tinha condições, ou na USP, que era integral. Tinha como? 3, 4 meses, não me lembro. E aí não tinha como, né? Eu tinha que trabalhar. E aí eu fui fazer dermato. Pós em dermato? Dermatologia clínica, que é a parte só de feridas. Só de feridas? Isso. E aí que tem a dermatologia estética. Não fazia ideia. Sim. E aí eu fiz dermato primeiro, tava até grávida na época, em 2011 para 12. E aí comecei a conhecer os materiais curativos, as técnicas, né, de desbridamento, limpeza de ferida e tudo mais. E foi assim que isso se iniciou. E aí mais pra frente eu fiz a estomoterapia. Então, voltando na estomoterapia, foi isso. Eu quis me aprimorar, né? Porque eu tinha muita curiosidade em saber, principalmente a parte de incontinência, que eu não tinha muitos casos no hospital, mas eu queria saber como que eu podia direcionar esse paciente. Entendi. Hoje, lá no hospital, eu não consigo fazer uma reabilitação para um paciente que tenha incontinência urinária, ou por uma sequela de AVC, ou por conta de um trauma raquimedular. Mas eu consigo direcionar esse paciente hoje, coisa que eu não sabia. Fora que a gente, na estomoterapia, ele é seguido de 3 pilares: feridas, estomas e a incontinência. Sim. Então, eu trabalho muito com feridas e estomias. Né? Estomias eu sou apaixonada também. Gosto muito de cuidar, de orientar o paciente com os cuidados, de passar aquela confiança e segurança que ele é capaz sim de ter o autocuidado e mostrar para ele, porque tenho muitos pacientes que têm muita resistência no começo. Muita negação de estar com a bolsinha. Que é realmente uma mudança de vida por completo, né? E aí, quando eles falam, eu tô com esse negócio. Aí eu falo, mas esse negócio que salvou a sua vida. Imagine se não tivesse essa bolsinha, o que seria da senhora ou do senhor? E aí eu uso alguns exemplos aí que esteve na mídia, né? A Preta Gil, aí com a bolsinha de colostomia. Não vi. O Luciano Zafir, que usou bolsinha Luciano Zafir, eu cheguei a ler alguma coisa. Ele já reverteu. Não vi foto, nada. A Preta Gil hoje tem se eu não me engano, uma ileostomia definitiva. Definitiva. Ela usou, um tempo atrás ela usou temporária e agora ela usa uma definitiva. Quanto do CA? E ela mesma fala, eu achei ela sensacional de falar que a bolsinha que salvou a vida dela. E é exatamente isso. É um procedimento realizado que vai precisar usar a bolsinha para fazer as eliminações dos efluentes, mas que é o que salva a vida dos pacientes. E claro que é normal ter a negação, a rejeição, não aceitar, mas a gente vai trabalhando ali todos os dias com o paciente, né? Eu espero, ele fez o procedimento ali, a gente vai para uma primeira conversa, leva o material para ele conhecer, né? Tira algumas dúvidas. Tem médico que manda esse paciente vir antes de fazer o procedimento para tirar todas as dúvidas, até às vezes para uma demarcação cirúrgica, né? Para ver aonde vai ficar melhor aquele equipamento. Então a gente também faz isso no pré, aí acompanha o pós, né, desse paciente, o intra e o pós. Então é bem, para mim é muito gratificante, sabe? Muito gratificante. Os pacientes falam, você foi o anjo
que Deus mandou na minha vida, porque eu não ia saber fazer isso. E eu falo com propriedade, sendo enfermeiro, fui lá todo me achando, Dai, eu tô com um probleminha aqui na minha cirurgia, que não quer fechar. Mas eu tô cuidando em casa. Eu vou só pra você dar uma olhada, Dai, porque tava cicatrizando, abriu de novo. Lincoln, o que você tá passando? Ah, eu tô passando Dersane, isso e aquilo. Você deu um pulo desse tamanho, Lincoln. Você passa óleo no seu... Eu lembro da tua frase até agora. Porque veja bem, a gente é enfermeiro, tem um conhecimento, mas as coisas mudam. Eu era do tempo que se passava Dersane e tá tudo bem. Que é cultural até, pra te falar a verdade. Hoje não. Hoje existem técnicas e procedimentos e materiais específicos para cada tipo. Tem muita tecnologia que a gente pode utilizar que vai cicatrizar muito mais rápido. Tanto é que em 2 meses, menos 2 meses, né? Acho que foi um mês pouquinho, você fechou. Sim. A minha que até o médico falou, o cirurgião e que, aliás, agradece. gente, ele não voltou no retorno comigo, viu? Verdade. E eu tô devendo até um vinho de presente, porque o que essa mulher fez ali de dedicação, de material e tudo, me ensinando a fazer o curativo em casa da forma correta, sensacional. Mas que bom, vi hoje já, viu, gente? Já fez retorno hoje, depois de depois de meses, tá tudo cicatrizado. Fala, Joe. Qual que é a maior dificuldade em atender os pacientes que vai no seu setor? Já até falo, paciente que não te obedece. Paciente que não adere ao tratamento é bem complicado. Então, assim, tem um paciente que vai, aí volta daqui 3, 4 semanas. E aí eu não sou santo, né? Não faço milagre. Então, se você não seguir o que a gente orientar, fica difícil. É igual nutricionista, né? Ela pede ali pra você fazer aquela dieta, você não segue, ou segue metade, não tem resultado, a culpa é dela. Mas vou te falar, meus pacientes são fiéis. Você deve ser muito calminha, né? No medo que você põe neles, né? Não, gente. Quando eu ponho a mãozinha assim, ó, na cintura, já sabe que o negócio não tá bom. Não tá bom. Hoje eu peguei um. Nossa. Hoje eu peguei um. Falei, nossa, fiquei te esperando ontem. Você veio hoje? Aí ele, minha filha errou a data. Falei, ainda bem que você veio, viu? E ele deu risada. Eu tenho cada paciente, cada um, que, olha... São terríveis meus pacientes, mas eu amo todos. Dai, e do ponto de vista de tecnologia, o que eu já fiquei abismado quando você vem com aqueles curativos, olha, coloque, isso aqui vai ser só um pedacinho, você não precisa tirar, porque ele vai virar tem nano alguma coisa. Explica esse negócio. Dai, o que tem hoje? Hoje no mercado, muitas gente, coisas. Tem muitas que é mais disruptivo, assim, do ponto de vista... Tem muitos curativos, muitos. É uma gama de curativos. Tem curativos... à base de colágeno, à base de silicone, né? Curativos com prata, pressão negativa. Você sabe que eu sou super fã, que é o tal do vácuo, né? Terapia por pressão negativa. Esse é o nome bonito. Põe vácuo. Vácuo é marca, né? Ou não? Ou o nome que deram? VAC é uma marca. Mas tem várias marcas. Então, mas o nome para não falar de nenhuma, terapia por pressão negativa. Isso. E... Gosto bastante quando tem indicação, porque eu falo, todos os curativos são bons. O que a gente precisa é ter uma boa indicação. Né? Então, se a gente indicar um curativo bem indicado, rapidinho resolve. Rapidinho resolve. Sensacional. Fala, Joe, meu querido. Eu queria até pegar o encalço, né? Como que ela vê o futuro da estoma aqui no Brasil? Se dá pra melhorar, o que você acha? Como que tá o caminho no seu ver? A inteligência artificial vai começar a fazer curativo algum dia? Eu perco meu emprego. Olha, eu acho que prescrever não vai demorar muito não, né? Mas porque aí eu perco meu emprego. Se treinar, pelos papos que a gente tem tido aqui com o pessoal de tecnologia, se a gente treina, por exemplo, pega um curativo de ostomia, de úlcera por pressão, treina a IA em todas as formas de úlcera por pressão. Tem muitas formas. Você sabe que enfermagem é muito criativa. Demais. E tem muitas formas de fazer curativo, sabe? Então, não sei. Mas aí não pode, né, Lincoln? Não, mas vai tirar o nosso emprego. Mas presta atenção. Treina todas as formas e mostra a imagem, ó, é assim, espessura, e treina direitinho. Ela vai conseguir prescrever. Ela pode não conseguir fazer. Por enquanto. Eu acho que antes disso... Mas ela consegue prescrever. Eu acho que antes disso a gente tinha que ter uma ferramenta para documentar tudo da lesão. Sim. Acho que não tem ainda, né? Por exemplo, a gente tem lá o sistema, o prontuário eletrônico do paciente. Mas eu não tenho um prontuário tem como colocar foto específico
É que foto envolve todo o paciente assinar um termo Pra de liberar e imagem, tal. tudo. Que dá pra fazer, é tranquilo. Tem muitos pacientes que, às vezes, eu preciso acompanhar, Uhum, e aí a gente aplica o termo de imagem e tá tudo bem. uhum. Mas alguém precisa desenvolver, Lincoln. Algum aplicativo, não sei, alguma coisa que a gente consiga documentar tudo daquelas. Porque a única coisa que eu acho que não daria pra documentar, por exemplo, seria odor, né? Odor não tem como Não tem você. como. Aí você tem que Que escrever. odor é característico, né? Pra ver a infecção, entendeu? o tipo do... Exato. O odor tá discreto, Aham. discreto, ou tá muito fétido. Então, odor é uma coisa que você não consegue documentar. Mas a imagem, borda, leito, Isso tudo dá pra colocar. exudato, dá pra você colocar, tá em imagem, né? Então, seria bem interessante. Agora, voltando na pergunta do Joe, Mande. sobre a enfermeira. Eu acho que de 15 anos para cá, a estomoterapia cresceu muito. E é um serviço que a gente precisa divulgar muito. É importante que as pessoas não conhecem. Isso a gente tá falando aqui no grande centro, né? Mas vamos nas adjacências aí, nos hospitais de interior e tal, que não tem o acesso a esse tipo de profissional. Sim. A gente precisa ganhar um reconhecimento maior, sabe? Então, infelizmente, quando a gente acaba sendo um pouquinho mais conhecido, quando um artista precisa. Então, o que é isso? Coisa tal. Os enfermeiros que fazem. Entendeu? Porque as pessoas não conhecem. Quando os pacientes vêm para mim e falam, nossa, eu não sabia que existia estomoterapeuta. Exato. Falei, pois existe. Eu estava conversando com uma startup que está desenvolvendo um processo de feridas, né? De avaliação por IA. Por isso que eu perguntei disso. Por IA de um tipo específico de ferida. Eu falei, pessoal, e onde que tá a estoma nisso daí? Hã? Pois é. Estomoterapeuta. Quem é? É a que faz o curativo. Porque não é o médico. É a especialista, né? É a especialista no curativo, nesse processo. Os caras foram pesquisar. Cara, não é mesmo? Tá. Pois é. 2020, a gente tem a nossa associação, 2025. né? Que é a Sobest. A Sobest, né? A gente tem a nossa associação, que é a Sobest. Lá, você entra no site, por exemplo, você tem uma gama de enfermeiros estomoterapeutas. Que bacana. Né, que você pode procurar por cidade. Né? É nacional. É nacional. Nacional e internacional. Internacional Sim, também? Sim. Que legal, que bacana. Sim. Tem muitos estomoterapeutas fora do Brasil. Vou largar o podcast e vou fazer estomoterapia. Não, vai competir comigo, não. Eu preciso saber, já te confundiram com alguém que é especialista em estômago? Já. Essa pergunta a gente fez... Já, Nossa, vou contar. Conta pra gente. Vira e mexe, aparece paciente agendado comigo e não era comigo, era pra especialidade de estomatologia. Você tá de brincadeira. Não. E aí... É a falta de conhecimento, né? Às vezes quem tá ali atrás fazendo às vezes eles agendam por telefone, a pessoa ou procura, pelo aplicativo. Deve ser isso aqui. E hoje em dia é muito pelo aplicativo. Entendi. Né? Pra marcação de consultas e tudo mais. E aí, às vezes, vem pra mim e não era comigo. E a frustração na hora, hein? Perdeu o dia e tudo. O que eu faço? Como eu pego lá a minha agenda, eu vejo um paciente que eu não conheço. Você liga? Ou não? Eu dou uma entradinha no prontuário pra ver a história, né? Aí você vê a história, matou, não é aqui. Falou, opa. Não é comigo. O paciente não tem uma lesão, não tem nada. Aí eu ligo. Quando eu consigo fazer isso, mas não é sempre. Ontem aconteceu isso. Tá de brincadeira. Não. Então é mais frequente, mais comum do que a gente imagina. Estomatologia. Precisamos falar mais sobre isso, viu? Passa com um dentista, né? Também. Estomatologia. Também, Essa nem eu sabia. E aí, acaba vindo pra mim. Manda, Joe. Tem alguma coisa que você, se pudesse desmistificar, você poderia fazer na questão de cuidado? No sentido de... um tempo atrás veio alguém que falou que um médico falava pra colocar açúcar pra tratar as feridas. Nossa, essa eu já Tem vi. alguma outra que você faça assim, gente, por favor, não façam mais isso. Bom, o Dersane eu já falei. E o açúcar eu vi isso quando eu fazia estágio do técnico em 96. Eu vi isso acontecer. Eu lembro de uma história quando eu era pequena. Devia ter uns 7 anos. Meu avô sofreu um acidente. Eu não sei o que era, qual era a planta. Mas eu sei que a minha mãe massava a planta. Deve ser mastruz, que todo mundo fala que esse trem é bom pra tudo. E colocava na ferida, na coxa. Na ferida, em cima da ferida.
Eu acho assim, as coisas evoluíram. Então, a gente tem que usar a tecnologia que está disponível. Vai ter locais que não vai ter acesso. E o açúcar vai dar certo. Tem uma rotina para o açúcar para funcionar. Mas, aonde a gente tem tecnologia, não faz sentido. Eu vi o açúcar, eu lembro que eu era estágio, técnico de enfermagem, adolescente ainda. Naquela época ainda a gente podia fazer o técnico junto com o segundo grau, né? Acho que tinha 16 anos ou 17 anos, uma coisa assim, 16. E a gente foi fazer o estágio e eu vi ali uma Laparô, aquelas lá, antes tudo era Laparô, né? Abria, tava lá com deiscência. E o senhorzão lá, o médico cirurgião, falou, não, daqui. Pegou o açúcar e literalmente pegou o açúcar e abriu o pacote ali na ferida do cara. Hoje não se faz mais isso. Então, e falei, ainda bem que eu nunca mais vi, mas a gente ficou assustado, porque... Eu vi você comentando sobre a Bolsa de Bogotá. Bolsa de Bogotá, Nós não usamos mais Bolsa de Bogotá. Não tem mais, né? A gente tem alguns curativos de terapia por pressão negativa específicos para abdômen aberto, tá? Então, lá na instituição, eu acho que eu vi 2 casos só, com Bolsa de Bogotá. Eu peguei alguns já, porque eu trabalhei muito em hospital público, então... E aí, depois que eu comecei a trabalhar com a terapia lá no hospital, eu consegui trazer esse curativo específico para abdômen. Então, a gente tem lá de stand-by, quando precisa, é utilizado e a gente fecha o abdômen. Sim. Né? Então, é tecnologia, fantástico. E Bogotá, Joe... Te falei de onde que surgiu esse nome Bogotá e essa bolsa, o que é? Surgiu na guerra, posso estar enganado, depois dá uma pesquisada aí na guerra. Era um médico que tinha o sobrenome Bogotá. Bogotá. Não, foi numa guerra de Bogotá? Não lembro. Ou o médico tinha o sobrenome Bogotá? Eu acho que o médico tinha alguma coisa assim. Bogotá. Joe, tira essa pergunta. Quando surgiu a bolsa de Bogotá? Como foi a história? E... eu acho que foi na guerra, hein, Dai? Não sei, não sei, enfim... E aí ele desenvolveu isso e foi improvisado. Sim, porque ele pegou uma... Porque senão o paciente ia morrer. Tinha que deixar... Não podia fechar. Sim. Mas também não podia deixar externo, né? Cadê? Foi criada por Matox durante a visita a um hospital em Bogotá. Foi um hospital em Bogotá. Isso, foi abdômen aberto. E salvou muita vida, né? Síndromes compartimentais, salvou muita vida, né? Até entender. Até hoje. Claro que assim, na minha instituição, eu tenho essa tecnologia. Mas tem muitos hospitais que não tem e que vai usar a Bolsa de Bogotá. E tem que resolver. É isso. E tem que resolver. Tem que resolver. Sensacional. Fala, Joe. Eu queria saber o lado mais pessoal dela, no sentido de assim, você trabalha com saúde, você mexe com feridas, um monte de coisa forte ali. Tem alguma coisa que você leva pra sua casa que você fala assim, ó, em casa, por cuidado, por ser enfermeiro, por cuidar de feridas, eu preciso ter sempre isso aqui não falta em casa, ou alguma coisa, alguma mania sua que você fala, ixi, eu tô colocando o que era do hospital aqui em casa, alguma coisa assim do tipo? Não, tudo que é do hospital fica no hospital, graças a Deus. Mas tem algumas coisas que a gente leva pra vida, paranoia, claro. Né? Tipo, a gente fica naquela, vai precisar. Quando eu vou viajar, gente, eu já tenho uma necessaire só de material. Exatamente. Né? Então, eu tenho algumas coisas que eu compro. Tem uma pomada que eu gosto muito de usar. A gente sempre leva o kitzinho salva-vidas, principalmente para assaduras, queimaduras. E eu não sei qual é, mas eu tenho certeza que ela tem corticoide. Não. Não tem? Eu não acredito que você já esqueceu o que a gente usava. Esqueci mesmo. Pra mim, o corticoide é vida. O que é? Sulfadiazina. Sulfadiazina. Mas isso aí é hard, hein? Mas é hard, hein? Por isso que eu te falei. Todo material é bom. A gente precisa saber usar. Sulfadiazina de prata é hard total. Isso aí é um canhão na ferida. Resolve. Você falou, Dai, que alguém indicou você para um grupo de pele. Eu queria saber de você como que tá a questão de liderança hoje em dia, tá? Não somente no hospital onde você trabalha, assim, de amigos que você sabe que estão em outros. Tem muito esse quesito de as pessoas que estão ali na liderança estar realmente atento nos colaboradores para poder falar assim, ó, tô vendo que ele começou agora, mas tô vendo que já leva um jeito com ferida. Talvez eu já possa indicar ele para algum lugar? Isso acontece sim, e não só pela liderança, como quando eu tô ali na visita no andar, tô ali na unidade, eu observo os colaboradores para ver quem tem afinidade, quem não tem, porque
as pessoas não são obrigadas, né, a gostar de ferida, de colostomia. Tem gente que gosta, tem gente que não. Então, e eles vêm me procurar. Eles falam, isso que é legal. Né? Enfermeira, eu queria aprender mais sobre isso, como que faz isso. E quando essa pessoa, principalmente quando me procura, que tá ali à beira-leito comigo, eu já coloco pra pôr a mão na massa. Porque só falar, ela vai guardar, mas ela não vai aprender. Ela precisa pôr a mão na massa. Por exemplo, os pacientes estomizados. Quando eu falo como que tem que colocar a placa, a bolsa, não adianta só eu falar, eu tenho que deixar ele fazer. Sim. Né? Não só ele, como o próprio paciente, né? Que quando eu faço as orientações, eu falo, eu tô aqui, vim fazer sua orientação, né? Para você saber como você tem que esvaziar a bolsa, como tem que pôr a placa. Então, a gente já começa ali, logo depois do procedimento, eu já ensino o paciente e o familiar, por exemplo, a esvaziar a bolsinha. E aí eu falo para eles, por que vocês têm que fazer? Tem que ter os porquês. A pessoa precisa entender por que ela está fazendo aquilo. A necessidade daquilo. Porque se eu deixar para ensinar isso no dia da alta, chegou em casa, é tragédia, né? Não vai saber o que fazer, vai entrar em desespero. Muitas vezes volta para o hospital por uma coisa que não precisava. Então, eu explico o porquê. Que é para ele já começar a manusear aquilo, para quando chegar lá em casa, ele já está craque. E aí, o que eu oriento? Encheu a bolsinha, você vai tocar a sua campainha, o técnico auxiliar vai vir aqui, ele vai te acompanhar a fazer isso, para ver se você está fazendo certo, se você conseguiu compreender. E dá super certo. Legal. Lincoln, eu não tenho retorno de paciente falando, olha, não consigo fazer. É difícil, muito difícil. Os meus pacientes hoje, eles não saem sem orientação. Nenhum. Daiana, mas aconteceu de final de semana. Eu tenho contato desse paciente, porque eu tenho prontuário. A gente vai agendar. A gente tem alguns programas de empresas que são programas gratuitos para atendimento a pacientes estomizados. Então, a gente oferece esses programas. Esse programa entra em contato, agenda gratuitamente o atendimento na residência por enfermeiras estomaterapeutas. Que legal. E vai até o local e faz toda a orientação. Então, meu paciente, por mais que ele saia no final de semana porque eu não estou no hospital, apesar que eu tenho que fazer essa orientação antes, mas às vezes acontece do médico falar, não, hoje eu quero que ele vá embora. Ele não fica sem orientação. E esse programa, além de ser gratuito, ele fornece um kit para o paciente. E depois esse paciente, você sabia que o paciente não precisa comprar material de estomias? Não. Pois é. Não fazia ideia. Hoje, os convênios, para quem tem convênio médico, fornece o equipamento gratuitamente por lei. Que legal. E o paciente que não tem convênio particular é fornecido pelo SUS. Então, tem os polos, aí a gente indica qual é o polo, a gente verifica o endereço da pessoa e verifica qual é o polo mais próximo para orientar essa pessoa a ir lá e pegar os materiais. E o paciente que tem convênio, a gente preenche o formulário, encaminha para o cadastro convênio. prévio. Isso. E aí o convênio faz a liberação desse material. Porque a preocupação do paciente é essa, eu vou ter que comprar material. E é um material caro. É um material custoso. Então, a gente já naquela primeira conversa já deixa isso bem claro que ele não vai precisar. Eventualmente, uma vez ou outra, uma catástrofe de entrega, etc e tal, mudou de lugar ali. Mas muito difícil. Mas é bem difícil acontecer. Muito difícil, porque aconteceu alguma coisa assim, eu aciono o grupo, ou eu, ou o próprio paciente, porque eles têm um 0800 desses programas gratuitos, que ele liga e esse programa manda, via motoboy, que legal. Um kit para o paciente. Se ele tiver com algum problema, porque o material... Porque já aconteceu de paciente ir embora, receber o kit lá no hospital de mim, depois da orientação, e o correio entrou em greve, ou se perdeu, aconteceu alguma coisa com a mercadoria. E de ligar e falar assim, não tenho equipamento, o que eu faço? A gente manda, não eu, mas o programa manda lá, via motoboy, para esse paciente, para ele não ficar desassistido. Sensacional, sensacional. SUS é vida. Também. Que legal. Muita coisa boa no SUS. Voltando só na questão do grupo de pele, que eu acho que é interessante a gente sempre frisar, queria saber de você, Dai, já que você faz parte do grupo de pele, já está há tanto tempo nesse grupo, explica pra gente, o que é o grupo de pele? Sensacional. O grupo de pele... Bom, tenho eu, enfermeira estomoterapeuta, que vou fazer a avaliação dos pacientes de feridas de alta complexidade. Então, de estágio 3 e 4 para cima.
Estágio 1 e 2, a gente treina este grupo, que são aquelas referências que eu falei, que vai já tomar a conduta e dar andamento no tratamento. Estágio 1 e 2. 3 e 4, lesão não classificável. Sabia que existe lesão não classificável? Não. Pois é. Não temos só o estágio até 4. Qual que é uma lesão? Eu devia ter trazido as minhas peças pra você ver. Ia ficar aqui. Ia ficar aqui. Você vai trazer pra gente deixar aqui em todos os programas. Lesão não classificável. Lesão não classificável. Que legal. Nós temos a lesão não classificável. Então, a gente tem vários estágios de lesão. E do estágio 3 para cima, eles acabam me chamando até para ver qual vai ser a melhor conduta. Tem paciente que a gente tem que fazer intervenção cirúrgica, né? Um desbridamento à beira-leito, ou um desbridamento químico enzimático. Então, vai depender da lesão, né? Mas essas referências eu escolhi, ou me escolheram, porque eu escolhi porque eu vi que tinha aptidão para coisa, ou vieram até mim falando, poxa, eu gosto muito de ferida, eu quero participar, né? Dentro da UTI eles não tiveram muita opção. É isso aqui que tem para hoje, queridas. Então, mas elas acabaram gostando. Que legal. Porque aí a gente começa a fazer os treinamentos, os cursos, ela fala, poxa, e quando começa a dar o resultado, que elas começam a ver que, nossa, olha como melhorou. Elas mesmas ficam orgulhosas de estar conseguindo resolver aquele problema do paciente, sabe? Sensacional. Então é fantástico. Enfermagem é tudo. É tudo. Eles são estruturados mais ou menos em quantos pilares? Tem algum pilar que fala assim, não, o grupo de pele precisa de um estoma, precisa de alguém de outra especialidade, ou é só estomaterapeutas? Tem uma multizinha envolvida, né? Assim, o grupo de pele, ele é formado pela equipe multi, não só pela enfermeira e pelos braços dos enfermeiros que são ali referências, mas eu tenho uma médica infectologista, eu tenho uma cirurgiã plástica, eu tenho um vascular que me auxilia, eu tenho uma nutricionista e, quando preciso de mais, uma nutróloga, né? Então, é um time formado por vários profissionais. Então, realmente é uma equipe multi. Tem a psicóloga, que é importantíssimo. Que legal, importantíssimo. Não só para feridas, mas principalmente para aquele paciente com estomia. Eu lembro de um caso que eu entrei para atender uma paciente estomizada e ela não tinha sido orientada pelo médico que ela iria ter uma colostomia. E aí eu comecei a falar, achando que estava abafando, né? E eu só vi ela regalando o olho para mim. Eu parei a orientação e falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou te orientar hoje, que eu tô vendo que é muita informação para você. Amanhã eu volto pra gente conversar. Eu saí e aí chamei a acompanhante para fora para entender o que ela sabia, né? Eu vi que ela não queria falar muito, então não insisti. E aí eu chamei a acompanhante para fora e a acompanhante para fora falou, ela não sabe de nada, ela não sabia que ela ia ter isso, ela não queria ter isso. Falei, então tá. Eu falei, então vou chamar a psicóloga para conversar com ela, para que a gente possa depois desenvolver um trabalho melhor. Deu super certo, a psicóloga foi lá, depois eu orientei, depois ela voltou em retorno comigo no ambulatório, estava super bem, me agradeceu pelo cuidado de eu ter... Ela falou assim, ela estava com muito medo, ela estava assustada. Então, por isso que é importante a gente explicar tudo que a gente vai fazer com o paciente. Exato, e colocar no centro do cuidado na visão holística, né? Sim. Corpo, mente e espírito, senão não funciona. Exatamente. Então não funciona. Qual que é a importância do grupo de pele para alguma instituição de saúde? É fundamental. Toda. Né, Lincoln? O que você acha, Lincoln? Eu vou jogar para você. Simplesmente exista. Acabou, tem que ter. Eu acho que fundamental. É fundamental. A gente ajuda muito os pacientes, a gente ajuda muito a equipe médica. É aquilo que eu falei, como eu tenho uma história ali dentro do hospital, a equipe conta comigo. Eu saio de férias, quando eu volto, as médicas falam, graças a Deus que Chegou. você voltou. Isso é tão gostoso. Isso é muito bom. Não que a coisa não andou, mas que precisou de você para orientar. Sim, porque sabia que se a Dayana estivesse aqui, será que ela faria alguma coisa diferente? Não que eles não façam, eles mandam muito bem. Exatamente. Sabe, a minha equipe manda muito, muito, muito bem. E o legal é que a equipe é tão multi, que até o trabalho dos outros eu olho. Por exemplo, que é o que eu já te falei para você também falar sobre assunto, sobre o TIV. TIV? É aquela enfermeira especialista ou enfermeira especialista que vai passar verdade. que cuida dos acessos vasculares do hospital, que é fundamental também. Exatamente.
Então, Exatamente. quando eu vejo, e você sabe disso, quando a gente vai avaliar uma paciente, eu não vou lá só olhar a ferida. Eu entro no quarto olhando tudo. Eu olho o acesso, Tudo. eu olho se a sonda tá bem locada, se a fixação tá bem locada, eu não olho só a ferida. E aí você vem os insights, enfermeiro, olha, eu vi que ali, Exatamente. acabou. Então, quando eu vejo alguma coisa diferente, eu falo, ó, tem uma hiperemia ali, ó, naquele acesso. O que você acha? Vamos acompanhar? Vamos trocar, vamos ver o que tá acontecendo. Todo enfermeiro tem que ter isso. Todo enfermeiro tem que ter isso. Não é porque é enfermeira estomoterapeuta. E que, às vezes, falta, sim, que eu acho que isso vai acontecer em todos os lugares, pela correria do dia a dia. Porque eu tô focada só de entrar naquele paciente e ver a ferida. Só que eu vejo as coisas. E aí eu chamo e é isso. Dá super certo. Aí vai lá, pede material, troca o acesso. E vamos pedir, se tem que pedir exame, vamos pedir exame. Tá tudo certo. Sensacional. Dai, que papo maravilhoso, mas eu quero terminar com uma perguntinha. Não é uma pergunta, é mesmo. Eu quero que você diga pra gente o sentido, tudo que a gente conversou aqui, da postura do enfermeiro, da dinâmica do enfermeiro, da responsabilidade dos profissionais de enfermagem. Acho que tudo está atrelado à autoconfiança que esse profissional tem que ter. Sim. O que é necessário hoje para esse profissional conseguir ter uma conduta diária com sucesso, com relevância, com autonomia, com propriedade, até para se destacar na equipe multi como realmente um profissional ali que está no centro das questões? Dedicação. Ponto. Você precisa se dedicar, estudar, que é fundamental. E o resto, cara, vem com o tempo que a gente falou sobre maturidade profissional. E eu lembro que quando eu entrei, tinha uma educadora, a minha gerente falou assim, gruda nessa educadora. Absorve tudo que ela tem para te ensinar. Então, quando eu vejo que tem uma pessoa que tem muito para me oferecer, é nela que eu vou grudar para aprender as coisas. Exatamente. Então é isso, você tem que correr atrás daquilo que vai te fazer só crescer e agregar conteúdo para você. Que bacana, que bacana. Queridos, Joe, temos mais alguma perguntinha? Eu queria só tirar uma dúvida Tira aqui. essa dúvida, querido. Vamos brincar aqui agora de jogo imobiliário, tá? Jogo da vida. Jogo da vida. Vamos assim. Imagine assim, Dai, que você tem um conhecido que tem rios de dinheiro e ele quer investir na área da saúde, mas no quesito de ferida. Você já, por estar atuando, você consegue ver algum pontinho que você fala assim, ó, se alguma empresa tentar se especificar nisso aqui ou levar talvez esse conteúdo aqui pra frente, eu acho que ela pode virar? Lembrando que tem um monte de investidor que assiste nosso programa, hein? Investe em mim. Ó, eu recomendo. Eu sei que aqui tem potencial. O nosso trabalho precisa ser muito valorizado, né? Por que eu pago X numa consulta médica, dentista, e eu não pago para o enfermeiro? Então, a gente tem que ser muito valorizado. A gente tem que se valorizar. A gente não Começa por aí. Começa por aí. Exatamente. Né? A gente tem que se valorizar. Porque o meu trabalho é sério e eu vou entregar um trabalho de qualidade. Mas a gente não vê muitos centros de curativo, por exemplo, né? Que possa atender a população, não só particular, tá? Mas em geral. E até hoje você fala, consultório de enfermagem, mas como assim consultório Exatamente. de enfermagem? E a gente entra numa barreira que eu vou te falar, que foi uma das situações e que isso eu vou deixar para você pesquisar. Os convênios médicos não reembolsam. Quando é enfermeiro. Quando é enfermeiro. Os convênios médicos, eles nem cadastram empresas que não tenham médico como responsável técnico. É absurdo. Exatamente. É absurdo. É um absurdo. É absurdo. É um absurdo. É surreal. Em 2025 a gente está discutindo isso ainda. Eu deixo de ter atendimentos porque o convênio não reembolsa. Exatamente. Só que lá tá escrito, né? Profissionais de saúde. Aí ele cita os profissionais, sim, só que a gente não tá na lista. Não tá na lista. Aí eu falo, eu não sou profissional de saúde? E é engraçado que o enfermeiro que passa o pique, ele não é remunerado. Não. Não conseguiu chamar o vascular. Nada contra o médico. O vascular desce e ele recebe pelo pique que passou. O mesmo pique, o mesmo procedimento, sim, a mesma qualidade. Sim. Já tá validado, já tá documentado, já tá autorizado. Sim. Entendeu? E ainda assim, não é o enfermeiro que pode assinar o raio-x. Sim. O enfermeiro passa a sonda nasenteral, mas quem valida o raio-x é o médico. Cara...
Olha, é absurdo. Aí, não sei, é o órgão de classe que é incompetente, não consegue validar o seu próprio profissional? É o CRM que não quer tirar essa boquinha do médico, como só ele pode olhar um raio-x. Antes da pandemia, o último estudo que saiu antes da pandemia, de nível de ensino, ali, de qualidade de ensino de algumas faculdades de medicina, colocaram ali os sextonistas para fazer prova. Tinha médico praticamente, sexto ano, o cara já é médico, que não sabia diagnosticar uma pneumonia. Pois é. Que não sabia, não sei o que eu tô falando, tem estudo disso. Eles não sabiam identificar uma pneumonia. Esses dias teve um youtuber que foi numa festa de medicina, o cara quintoanista, já interno e tudo. Ele perguntou, olha, uma pancreatite, tal, o que é uma pancreatite? O cara não sabia nem onde ficava o pâncreas. O cara não sabia nem o que era pâncreas, né? E isso não sou eu, tá aí na internet, todo mundo vê. Então, eu acho que assim, é um insulto muito grande para nossa classe. Nós não conseguimos ter autonomia com aquilo que a gente faz. Nós não conseguimos passar uma sonda nasoenteral e a gente olhar o raio-x, a gente sabe que tá ali, a gente sabe que vai migrar, a gente sabe a altura correta, sabe se tá no pulmão ou não, tem todos os processos. Sim. Mas não podemos assinar que a gente realmente validou. Tem que ser o Ou seja, aí tem que pedir para outro profissional que... validar. É absurdo. Então a gente não vai conseguir ter autonomia. A gente espera que isso mude em algum momento. Eu acho que tem que partir da gente, né? A gente tem que começar a estimular esse tipo de... A situação da sutura. Da sutura. Sutura. Não, prescrição de dipirona em posto de saúde. Isso já acontece há muitos anos lá fora. Não, lá fora é outra. Aí é outra situação, né? Aquela quem manda no paciente não é o médico. A gente tem que acompanhar, quem manda é o enfermeiro. Quem manda é o enfermeiro. Né? E eu falo enfermeiro isso que passa muito pra pro enfermeiro. central, Eu falo, entendeu? você é o líder da equipe durante as suas 6 horas de plantão. Se posicione como tal. O plantão é seu e o setor é seu. Exatamente. E aí acabou. Ô, Gil, essa pergunta que você fez aqui dá mais meia hora de discussão, tá? Porque isso ferve o nervo do enfermeiro. Ferve. Eu não sei se pode entrar em detalhe, mas aí, já que pra aliviar então mais um pouco... Aliviar o estresse. Aliviar. Não, então vamos assim. Não, tô brincando. Tem algum benefício remunerado por você ser especialista, diferente do piso salarial de um técnico ou de uma enfermagem? Tem. Hora mais de trabalho. Ou além do amor por querer cuidar das feridas? Os dois. Acho que tem remuneração, sim, né? Tem uma remuneração. Tem sim. O nível de pós-graduação que você faz, acho que tem ali um processo, inclusive por você estar especialista numa área, né? Sim, porque aí a gente vira especialista. Mas eu acho que não... Desculpa, se eu estiver errado, me corrija. Não é totalmente pela especialidade, é porque você mudou as suas horas, não é mais 180, você é 220. Não. Não é isso? Não, você vira isso tem também. Você vira especialista. Não, tem porque assim, eu deixei, quando eu fui, que a gerente me convidou para cuidar só do grupo de pele, era 6 por 1. 6 por 1. E aí minha carga horária mudou, porque eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, 10 horas. 10 horas, exatamente. Né? Então aí, claro que tem uma adicional, uma alteração por conta das horas, mas pela especialidade mas também. tem pela especialidade também. Sim. Que legal. Não são todos os hospitais que têm especialista. Exato. Tá? Que tem a estomoterapeuta. Às vezes tem um enfermeiro mas que cuida do grupo de pele. E tem instituições que tem o enfermeiro estomoterapeuta. Maravilha. Então... Apenas para poder contextualizar a pergunta, é porque é claro que vocês já disseram bastante que o profissional da área da saúde tem que ficar sempre se educando, sempre atrás de conteúdo. Sempre educando. Só que além da parte de especializar, de querer aumentar ou melhorar o seu cuidado, se também isso aflige o bolso dele também no quesito benefício, né? Foi nesse contexto a pergunta. Sim. Faz sentido. Exatamente. E Dai, você cobrou o nosso copinho do passagem de plantão. Claro! E como eu digo pra você que todos os nossos convidados ganham presentes, queridos, não são todos, porque a gente falhou alguns dias, mas todos que vão vir hoje vão ganhar, tá bom? Abre nosso presentinho. Ai, que linda! Olha, mostra pra audiência o que você ganhou, porque aqui o passagem de plantão a gente agradece muito a visita. Nossa, gente personalizada. Personalizada. Olha aqui, ó. Beba Amei, água. com Beba certeza. água. Nossa, muito obrigada. Foi um prazer. Um prazer estar aqui te rever. Quem agradece somos nós. Da saudade das nossas histórias. Quantas vezes você me chamou? Quantas vezes. Na verdade, era um alívio quando você estava no hospital. Porque o negócio estava tão corrido. Verdade. E o técnico falava, Lincoln, vou abrir o curativo. Não abre não.
Pergunta pra escriturária se a Daiane tá aqui hoje. Cadê? Chama a Daiane! Aí eu chegava lá, gente, vou contar. Chegava lá, o paciente ia entrar no banho. Ai, enfermeira aqui, enfermeira. Não resistia, eu falava, vou junto. Vamos E entrava no banho junto. E aí acabava fazendo o curativo Fazia e tudo, tal. né? Ajudava a fazer tudo. Nossa, mas era assim. E naquela época, não sei se você estava já nessa demanda de tomar conta de tudo. Já, né? Já, porque 2015 a gente já. ficava até assim, Dai, desculpa, não, fica tranquila, faz isso, prescreve, deixa que eu coloco na evolução, etc. E é um auxílio, na verdade, trabalhava em conjunto, gente, né? Eu tô lá para ajudar a equipe, para ajudar os pacientes. Hoje eu falei isso para uma pessoa que eu falei, o que você precisa, o que dá para eu te ajudar? Eu tô corrida, mas eu tô vendo que você tá mais. Tá mais, exato. O que dá para eu te ajudar? Eu falei, vê o que dá para eu te ajudar, que eu te ajudo. E o denominador comum, que é o paciente, que agradece, Exatamente. É isso. Sensacional. Amor a eles. Queridos, esse foi mais um Passagem de Plantão. Curte, comenta, compartilha, pergunta, faz de tudo. Ah, uma coisa importante. Que você tava esquecendo. Tava esquecendo. Aonde que te acham, Dai? Quem quer saber mais de curativo, essas coisas, ostomia e tal, onde que te acha? Profissionalmente? Aonde você quiser. Eu quero saber de curativo hoje, quero alguém que me oriente. Gente, eu tenho lá o Instagram, meu Instagram. Seu Instagram? Isso, Tá pode como? procurar. Enfermeira.Daiana Ramos. Vai aparecer em algum lugar, né, Joe? Vai. E pode me mandar pergunta que eu tô lá para responder e ajudar. Recebo muitas mensagens por WhatsApp dos colegas que, tenho uma tia, tenho um e assim, colega, me ajuda. Me ajuda. E eu não consigo falar não. Que bom que a gente sabe que tem um ponto de referência. Né, Lincoln? Com certeza. Eu já indiquei muita gente pra ela. Muito obrigada, pode continuar indicando. A gente agradece, mas foi um prazer estar aqui. Preciso fazer uns agradecimentos. Pode fazer agora, essa câmera é sua. Maureen, minha supervisora do coração, minha sênior Andréia, muito obrigada, viu? Pela liderança maravilhosa que vocês têm comigo, pela força que vocês me dão sempre. São duas pessoas, assim, Lincoln, fantásticas. Sensacional, que bom. Minha gerente, Carol. Minha parceira, Priscila. Não posso deixar de falar dela. De jeito nenhum. A gente briga muito, mas a gente se entende. Eu falo pra ela, você é minha amiga. Eu falei, se eu surtar, você tem que surtar junto comigo. Se você não surtar comigo, eu pego A amizade acabou. A amizade acabou. Então fica nós duas surtadas e tá tudo certo, dá tudo certo. É uma ajudando a outra. Meninas, um beijo, obrigada, viu, Lincoln? Obrigada. Quem agradece somos nós. É um prazer revê-la, discutir esses assuntos tão relevantes. Ótimo. Parabéns. Obrigada. Queridos, se inscrevam no Passagem de Plantão. Passagem de Plantão, o dia só acaba depois dele. Obrigada.